gente abre o programa de hoje, como eu falei há pouco, um programa super informativo e uma pauta que, embora já tenhamos aí muitas vezes comentado a respeito da tireoide, nós nunca falamos no Você Bonita de nódulos na tireoide, que é um outro detalhe. Então a gente convidou o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Murilo Neves, mais uma vez. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Boa tudo tarde. Bem? Boa tarde. Hoje, para esclarecer as dúvidas, quando a gente fala de nódulos na tireoide. Sim. A gente vai fazer uma pauta bem completa. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Eu me concentrei aí nas ideias e até na montagem dessa entrevista para que realmente não haja dúvidas, porque embora pareça algo simples, Sim. com as informações que você vai nos passar, tem muita dúvida a respeito de nódulo na tireoide. Vamos lá. Por isso que a gente tem um manequim, por isso que a gente tem alguns exemplos de tireoide. E, inclusive, ele vai ensinar as manobras, como como deve fazer aí esse exame, como é que a gente descobre, onde a gente tem que tocar, porque todo mundo acha que tudo é tireoide, enfim. Vamos aprender tudo isso. Pra gente começar. Hoje, o que é classificado como nódulo? Qual é a característica para a pessoa dizer, não, eu tenho um nódulo? Perfeito. De um ponto de vista bem simples, boa tarde a todos primeiramente, mas de um ponto de vista bem simples, nódulo de tireoide é qualquer alteração da estrutura da glândula. Tá. Então, quando você tem uma alteração da estrutura da glândula, principalmente relacionada com o crescimento dessa parte específica da glândula, né, uma alteração anatômica da constituição da glândula, geralmente é um nódulo e existe um nódulo. Então, o nódulo, de uma maneira mais simples, é uma alteração da estrutura da glândula, do cerne da glândula. Não quer dizer que seja uma bolinha de água, de líquido, enfim, a estrutura dele em si. Na verdade, os nódulos de tireoide, eles podem ser sólidos, que seria praticamente sem líquido dentro, eles podem ser misturados, ter um componente sólido e um componente de líquido, e podem ser só líquidos, né? Ter como se fosse uma bexiguinha de água mesmo. Que cresce, isso, aumentando inclusive o tamanho da glândula. Exato. Né? Cada um com a sua probabilidade de ser mais ou menos problemático, conforme ela vai crescendo ou conforme a sua característica. Mas você só consegue discernir, ou seja, você só consegue saber se tem água, se é só sólido, geralmente só com um exame mais detalhado da glândula, que em casa ou o médico no consultório às vezes não consegue definir qual é 100% a característica interna do nódulo. Perfeito. Mas aí te pergunto, que eu acho que é o primeiro ponto, quando as pessoas pegam o exame e leem aí, né, naquela ansiedade, que ultrassom. Hoje, o ultrassom, Perfeito. que nós vamos mostrar daqui a pouquinho o ultrassom para vocês, que é um dos exames que tem que ser feito. Pegou ali um resultado. Tá. Normalmente, pelo que eu li de um material que vocês me enviaram, esses nódulos são benignos. Correto. Certo? Certo. Porém, a gente sabe que pode ser um nódulo maligno. Neste caso, a gente pode dizer que um nódulo se transforma num tumor ou ele já surge sendo um tumor. Qual é a diferença, doutor? Bem, vamos lá. Vamos lá. Muitas perguntas ao mesmo tempo. Vamos, mas sim, para esclarecer. Ó, vai enchendo o estúdio, você percebe? Tô vendo. Vai enchendo, chegando gente para assistir daqui do estúdio a pauta, porque você pergunta de todo mundo. Aprender. Na verdade, a gente acredita que a maioria esmagadora das vezes, se o nódulo é benigno, ele sempre será benigno. Tá. E se o nódulo ele é maligno, ele sempre foi maligno. Perfeito. Não existe comumente uma transformação. Existe sim, na tireoide, uma situação incomum, é raro, não serve para a gente usar isso no dia a dia. Certo. De uma pessoa, um paciente que tem um nódulo por muitos anos mesmo, e esse nódulo, pelo tamanho, pelo tempo de evolução, ele pode se transformar em algo maligno. Mas isso é muito raro e muito incomum. Não serve para o dia a dia. Então, perfeito. Em princípio... Descartamos. Para a rotina não. Então, em princípio, se ele é maligno, ele sempre foi maligno. A gente aqui não conseguiu fazer o diagnóstico até aquele momento. E aí, a gente, ao invés de chamá-lo de tumor, nós podemos chamá-lo de nódulo maligno. Esse lance do termo também ser identificado, eu acho que assusta também o paciente, dependendo da maneira como é dito. Em princípio, eu acredito com certeza. Do ponto de vista médico, tumor é apenas algo que cresce. Perfeito.
se ele é maligno, se ele tem um comportamento maligno, um comportamento benigno, aí é outra classificação. Mas simplesmente falar assim, eu estou com um tumor, o senhor tem um tumor, não quer dizer que seja um câncer grave nem nada do gênero. Pode ser apenas algo que está crescendo, ponto. Te perguntei que era aí que eu queria chegar, para as pessoas até manterem uma calma quando se deparam com alguns termos, antes até de mostrar o resultado para o médico, que causa uma ansiedade, que muitas vezes isso pode ser uma dor de cabeça, que a gente não deve se preocupar até que venha aí uma conversa com o médico, Perfeito, correto. Vamos para uma parte até prática da história, antes da gente mostrar aqui como deve ser essa palpação. Tem uma tireoide aqui, desculpe meninos, eu vou colocar aqui na mão. Como é que a gente interpreta isso aqui? Aqui a gente tem um pescoço. Isso, seria sem a pele, né? Sem os músculos que ficam aqui na frente dessa região. Então aqui a gente tem o osso ióide, o famoso osso da sorte da galinha, né? Que fica bem aqui do pescoço da galinha. E aqui começa a parte, esses azuis são a cartilagem. As cartilagens da laringe, tem duas cartilagens aqui, a tireoide e a cricoide. Esse Vzinho aqui é o pomo de Adão, que no homem é bem mais proeminente, né? Nas mulheres é mais suave. E aí começa propriamente dito a traqueia. E a tireoide, ele é um órgão, ele não é lisinho, que nem um fígado, né? Quando você vai no açougue e você vê um fígado ali, ele é super lisinho. A tireoide não tem essa característica, ela é toda cheia de reentrâncias e ondulações. E ela é um órgão que fica na parte anterior da traqueia, né? Ocupando a região anterior da traqueia, ela tem um lado direito, um lado esquerdo e um meio que comunica as duas. Tá legal. Tá? E os lados, geralmente, eles sobem no sentido da traqueia em direção à laringe e eles chegam até as partes mais superiores aqui da laringe. Isso normalmente acontece. Então ela fica nessa região, não é tão alto no pescoço como às vezes a gente imagina, né? É quase ali onde fica a correntinha mesmo, quase no final do pescoço, mas é essa região em que fica a tireoide. E aí te pergunto, vamos então para aqueles sintomas, a gente fala daqui a pouquinho, mas como é que está relacionado o aparecimento desses nódulos? Então, claro que eu imagino que tenha uma parte hereditária, genética, envolvida, como em tudo na medicina que vocês contam aqui todos os dias. Perfeito. E outros fatores? Esses fatores ambientais, quando a gente está falando aí a respeito de mudança climática, de alimentação, de conservantes, enfim, de hábitos que não são muito saudáveis, cigarro, etc., estão envolvidos com a tireoide também? Acreditamos que sim. Essa é uma pergunta que, na verdade, ela é excelente. E se eu fosse dar uma resposta curta e rápida, eu diria que eu não sei. Na verdade, ninguém sabe o motivo 100% do surgimento dos nódulos. Existem condições que propiciam o surgimento de nódulos, que a gente sabe, que são mais incomuns hoje em dia, que é deficiência de iodo, gente que não, né, mas hoje em dia com o sal iodado isso é bem mais incomum, mas tem regiões em que tem pobre de iodo ainda no Brasil, então essas regiões ocorre um aumento do volume da tireoide, sim. Mas as principais são as ambientais, nas quais a gente está inserido todos os dias, então tudo que a gente come, tudo que a gente faz e o ambiente no qual a gente vive, né? E a genética. A genética do brasileiro ela não é muito favorável para o nódulo de tireoide. Ela, na verdade, faz com que a gente tenha uma quantidade razoável aí de nódulos. Então, ainda ficamos restritos nessa resposta bem abrangente. Sim, o principal ainda é genético, mas tem bastante fator ambiental, mas não um fator ambiental que a gente consiga dominar. Entendi, direto assim. Isso, não vou sair mais de casa porque tem poluição. Não, é isso, é todo esse fator, é toda essa radiação que está por aí, a poluição que está aí, e o ambiente, o que a gente come, o que a gente vive. Mas fica tranquilo, tá tudo tranquilo. Sem aqueles pânicos. Sem muita preocupação quanto a isso. Vou colocar uma perguntinha do público na tela e a gente continua. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Laura, obrigada. Há 2 anos descobri que tem um nódulo na tireoide que está do mesmo tamanho. Se aumentar, o que devo fazer? Boa pergunta. Existe um controle dos nódulos? A gente aproveita já e já entra numa parte. Qual a indicação da retirada do nódulo, né? Vamos lá, respondendo a pergunta primeiro, a primeira coisa que a Laura deve fazer é procurar o médico dela, sempre. Principalmente se você tem um diagnóstico de um nódulo de tireoide, aconselho você procurar o médico da sua confiança para ele fazer o segmento de acordo. Caso o nódulo venha apresentar um crescimento, não é mandatório, não é obrigatório que você opere a glândula. Vai depender de como está crescendo, de que forma que está crescendo, qual é a velocidade desse crescimento e o que nós estamos preocupados que aquele nódulo seja.
né? Se for um nódulo benigno e você já fez a investigação e você junto com o seu médico chegou à conclusão que aquilo é um nódulo para você acompanhar, só porque ele crescer não é obrigatório operar. Você pode continuar acompanhando aquele nódulo por algum tempo, até o momento em que você e o seu médico optem por falar assim, não, agora está crescendo um pouco demais, vou optar por fazer o tratamento e prevenir algo mais para frente que seja problemático. Tá. Mas mais ou menos por aí. Mas procure seu médico, essa é a melhor dica que eu posso te dar. Naturalmente, este nódulo não desaparece. Infelizmente, não. Os nódulos de tireoide, se a gente conseguir dar tempo ao tempo para eles vão crescer. Então, repetir o ultrassom ao longo de vários anos, fazendo um segmento de nódulo de tireoide, é normal que ele aumente de tamanho. Tá. Isso não é nenhuma surpresa. Tem uma certa quantidade de tamanho que a gente tolera de um ano para outro sem que isso se preocupe. Mas aí é uma questão muito mais individual, né, que você deve falar com o seu próprio médico, do que uma regra para todo mundo seguir. Perfeito. Então, mas sim, o seu nódulo ele pode crescer e isso não está necessariamente relacionado a algo muito problemático. Daqui a pouquinho a gente vai fazer, então, o autoexame, a gente vai ensinar aqui, claro que tem que ir no médico para ter o diagnóstico, mas apenas para a gente ter aí uma noção, assim como a gente fala de mama, de toque, a gente tem que se conhecer. O que a gente puder ensinar aqui ao vivo, nós vamos ensinar. A minha pergunta é a seguinte, todo nódulo, depois de descoberto e encontrado, tem que ser feita a punção, tem que ser analisado ou existe uma outra forma através de exames clínicos, enfim, exame de sangue, que a gente consegue descobrir se é benigno ou maligno? Tá. Sempre que a gente faz o diagnóstico do nódulo, aí vai depender se a gente fez o diagnóstico a palpação, que é bem mais incomum hoje em dia. Tá. Hoje em dia a gente acaba descobrindo a maioria dos nódulos porque os médicos indicam fazer ultrassom de rotina, porque a gente já sabe que tem uma quantidade muito grande de nódulos. Então, às vezes, a gente diagnostica nódulos que a pessoa nem sabe que tem, né? Tá. Esse realmente é o mais comum. Então, se você tem um nódulo, você precisa fazer um acompanhamento regular. Quem vai determinar essa regularidade é um conjunto de coisas. Então, primeiro como que essa pessoa idade e se ela tem outras doenças associadas ou não, as características do seu nódulo. Geralmente, o que a gente fala em características é o jeitão do nódulo ao ultrassom, né? Então, quando você faz o ultrassom, o médico que faz o ultrassom, ele te dá uma série de características, tamanho, localização, posição e outras características que a gente leva isso em consideração na hora de determinar como que a gente vai se comportar frente a esse nódulo. Tá. E sim, dependendo das características e do ultrassom e dependendo da idade, comorbidades do paciente, pode ser que seja necessário sim realizar a biópsia, que faz por agulha, né? Aquela agulha fina que... É uma agulhinha? Isso. Tá. Para puxar. Igual coletar exame de sangue, que é um pouco mais comum, o inconveniente é que precisa fazer no pescoço. Então, mas é um procedimento... E tirar um pouco do líquido para ser analisado. Exato, um pouco do tecido, na verdade, né? É um procedimento ainda assim ambulatorial, que dá para ser feito sem anestesia. Ele é muito mais angustiante, na verdade, do que algo muito problemático para ser realizado. E quem vai definir se precisa ou não fazer essa biópsia é o seu médico, tá? Existem umas orientações, um segmento geral, um pano de fundo que a gente segue, né? Que envolve tamanho do nódulo, se o nódulo é muito grande ou muito pequeno, né? E a gente faz a biópsia com maior ou menor frequência, mas geralmente é um conjunto de coisas, não é uma única característica individual que não é só porque você tem um nódulo que você precisa fazer a biópsia. Na verdade, é um conjunto de coisas que vai determinar com que você precise ou não fazer a biópsia. Inclusive resultados de outros exames que a gente vai mostrar para vocês como a gente avalia. Então, além da palpação, do ultrassom, que outros exames podem avaliar. Eu vou deixar uma perguntinha do público na tela, que ia ser bem legal, olha lá. Quem escreveu pra gente? Vamos ver. Renata, obrigada, um beijo para você. Nódulo na tireoide pode alterar a voz e que outros sintomas podem acontecer? Muito bem, vamos lá. Muita calma agora, né? Muita calma, momento importante. O nódulo de tireoide e alteração de voz são duas coisas que acontecem com bastante frequência. Então, se eu fosse dar uma resposta de bate-pronto, é não.
A minoria das vezes, um nódulo de tireoide será responsável por a sua alteração de voz. Lembrando que a alteração vocal pode ser por tabagismo, porque um uso inadequado da voz, pouca hidratação, falar muito alto por muito tempo, ambiente seco por conta do ar-condicionado, doença do refluxo, da acidez do estômago que volta. Então, tudo isso pode causar uma alteração da voz, uma disfonia. E é frequente a pessoa ter um nódulo também. Então, não precisa fazer essa correlação sempre. O que eu recomendo tem uma alteração vocal, uma disfonia, uma rouquidão, que perdura mais de uma semana a 10 dias, você deve procurar o seu médico. Mas, sim, na presença de um nódulo de tireoide e uma paciente que apresente uma alteração fonatória, isso é um chamado sinal de alerta. Isso pode ser um sinal de que aquele nódulo é um câncer, uma neoplasia maligna, e que ele está alterando a função das estruturas do pescoço, causando uma alteração de voz. Mas isso é incomum de acontecer. O mais comum seria não ter relação nenhuma. E com qualquer outra coisa, eu vi que já tem perguntinha de metabolismo. Pode alterar a função da glândula, então, e mexer aí com aquela história e até gerar hipotireoidismo, hipertireoidismo, enfim, que a gente já falou tantas vezes aqui. O nódulo pode mexer com tudo? Olha, geralmente não mexe. Tá? A maioria das vezes o nódulo está ali meio de gaiato na glândula. A glândula funciona independente do nódulo, o nódulo não causa alteração de função. Tá? Então, a maioria das vezes, a tireoide funciona normalmente. Em segundo lugar, a tireoide funciona menos do que deveria, que é o hipotireoidismo. O que dá aqueles sintomas de cansaço, aumento do peso, queda de cabelo, unha fraca, etc. Né? E ele pode estar relacionado ou não ao nódulo, mas o nódulo não causa isso. Entendi. Tá? O hipertireoidismo, que seria a tireoide funcionar demais, aí sim, você pode ter um nódulo e esse nódulo pode produzir muito hormônio independente do restante da sua tireoide. Você teria que ter um nódulo um pouco maior, um nódulo ao redor de 3 ou 4 centímetros em geral, e esse nódulo poderia produzir hormônios em excesso, causando um hipertireoidismo, que dá emagrecimento, sudorese, irritabilidade, taquicardia, né? Que são geralmente os sintomas relacionados ao funcionamento em excesso da tireoide. Vamos então para mostrar essa palpação e a gente coloca mais perguntinha do público. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente encontra então, depois que a gente mostrou aqui, vamos identificar no nosso pescoço? Perfeito. A tireoide, aqui nós temos um manequim, está faltando um pedaço aqui no final da cabeça, mas a tireoide ela ficaria nessa parte mais inferior, próximo da fúrcula aqui, que é essa região. Tipo aqui. Exata, nessa posição. Aí, assim. Ao contrário. Assim, exatamente aí. Assim, uma né? borboleta. Isso. Aí. E o exame físico da tireoide, ele é feito de uma maneira estática e uma maneira dinâmica. Então, primeiramente, você poderia pegar sua própria mão, colocar no seu pescoço, as duas de preferência, você segura um lado e examina o outro. É aqui, né? Tá certo. Tá certinho. E você repete o procedimento invertendo os lados. Né? E muito importante, na hora que você está examinando a sua tireoide, se você quiser fazer isso em casa, é você engolir enquanto você está examinando a sua tireoide. Porque ao engolir, vamos fazer um esquema dinâmico aqui, né? A sua laringe e a sua tireoide sobem e descem. E você, com a mão parada nessa região, você iria conseguir sentir a sua tireoide passar pelo seu dedo. Perfeito. E aí fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil. Se bem que o autoexame da tireoide não é algo que, do ponto de vista médico, a gente espalhe muito, assim como tem o autoexame da mama, por exemplo, né? Porque até os nódulos né? é difícil conseguir palpar, mesmo às vezes a gente sabendo que tem um nódulo ali, dependendo da constituição física da pessoa, se a pessoa tem o pescoço mais curtinho, às vezes é bem difícil, a pessoa tem um músculo às vezes muito forte, é bem difícil de conseguir examinar, mesmo para gente que é médico. Então, se você não tiver um treinamento, é incomum, precisaria ter um nódulo muito volumoso ou ele está muito superficial na glândula para você conseguir realmente examinar.
Perfeito. Vamos colocar aqui, a gente tem aí 2 imagens que ilustram até os exames necessários, né, que normalmente são pedidos e que eu quero até saber de você se de fato a gente tem que encarar como um check-up e colocar isso como anual, né, como é que é então a indicação e a orientação que vocês dão para pacientes, por exemplo, que têm caso na família com nódulo de tireoide. Quanto em quanto tempo tem que fazer exame? Primeiramente, procure o médico que acompanha você, sempre. Ou a mulher geralmente tem um ginecologista dela que faz o acompanhamento, o homem fale um pouquinho mais esse quesito, mas procure o seu médico. Idealmente, se você tem uma história familiar muito forte, você precisa fazer um exame. Não tem uma idade específica para ser feita, mas geralmente as mulheres acabam fazendo um pouquinho mais, né? Tá. Ultrassom de tireoide todos os anos, que não é é obrigatório. A gente tem uma imagem para mostrar para vocês. Tá? Pelo menos fazer uma primeira vez, para você identificar se tem algum nódulo ou não. Se você não tiver nódulos, o exame não é necessário anualmente. Você pode dar um intervalo de tempo regular, a cada 2, 3, 4 anos. Mas se você tiver um nódulo e você for fazer o acompanhamento, o recomendado é fazer anualmente um ultrassom ao menos. Certo. E a gente tem uma imagem, então, que a gente já comentou da biópsia por punção com agulha fina. Isso. Que o doutor disse bem claro, quem vai decidir é o médico, com tantos outros detalhes a respeito desse nódulo. Claro, depois de ter feito o ultrassom, depois de ter feito outros exames, para ver se é necessário, então, essa punção. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, Klaus? Tem tantas que chegaram pra gente fechando a nossa pauta. Olha lá na tela, então. Mais uma perguntinha. Excelente pauta, hein? Muito bom, doutor. Obrigada pela aula. Simone, obrigada. Por que quem tem hipotiroidismo sente muito cansaço? Aí já não tem relação apenas com o nódulo, como você falou, mas é uma característica do hipotiroidismo. Olá, muito boa a sua pergunta, Simone. Seguinte, o hormônio que a tireoide produz, ele é como se fosse um aditivo de combustível, vamos colocar assim. Ele funciona junto com a glicose na célula, fazendo a célula trabalhar. E ele é um aditivo importante, ele que comanda um pouco a velocidade com a qual a célula trabalha. Então, se falta hormônio da tireoide, é como se tivesse uma gasolina sem aditivo. Ela funciona, mas funciona um pouco pior. A depender da falta e da quantidade em que o hormônio falta, essa velocidade do metabolismo acaba se tornando mais lento mesmo. E a pessoa acaba sentindo cansaço, fadiga, porque falta energia mesmo, ela não consegue metabolizar pela falta do hormônio. Então é por isso que tem esses sintomas, o cansaço é um dos principais sintomas do hipotiroidismo e que está mais correlacionado com essa alteração. E que não necessariamente tenha um nódulo ali causando isso. Não. Pode ser um descontrole, hipotálamo, enfim, descontrole. Existem algumas causas de hipotiroidismo. Pode ser causas da glândula tireoide ou fora da glândula tireoide, né? Então, aí o seu médico que vai determinar com exames laboratoriais, saber de onde é a origem. A maioria das vezes o problema está na glândula mesmo. Tá, ela que está padecendo de funcionamento. Tá faltando aí um pouquinho de liberação. Ela que está, isso. E aí, por isso que tem que acertar tomando remédio pro resto da vida, né, doutor? Geralmente sim, o médico que vai orientar sobre se precisa ou não remédio pro final da vida, mas uma vez que você faça o diagnóstico, que você tem uma alteração crônica na glândula e que ela não funciona, muito improvavelmente você vai conseguir ficar sem um hormônio. Vai precisar tomá-lo pro resto da vida, sim. Para a gente fechar nossa pauta, podemos dizer que as mulheres têm mais chance de ter nódulos na tireoide? Sim, as mulheres infelizmente saíram prejudicadas nesse quesito, né? As mulheres, principalmente ao longo da vida, se a gente for fazer uma análise de mulheres já com ao redor dos 60 ou 70 anos, mais de 60% das mulheres vão ter nódulo na tireoide ao longo da sua vida. Homens um pouco menos. Mas para ajudar um pouco a contrabalancear isso, se isso quer ajuda para alguém, acho que não. Mas, acho que não, mas... os homens, quando tem nódulo na tireoide, é mais problemático, é pior. A mulher tem mais nódulos, muito mais frequentes, mas a maioria das vezes é mais benigno. O homem, quando tem nódulo na tireoide, a tendência é que seja um pouco pior. Então, geralmente precisa de um pouco mais de tratamento. Que interessante isso. Exato. Tá aí. Só posso agradecer, doutor Murilo Neves, que é cirurgião cabeça e pescoço, que deu uma aula hoje, né? E esse lance da palpação, tem que falar com o médico, mas a gente achou interessante colocar aqui para vocês terem uma ideia e até realmente fazer um teste na frente do espelho, engolir. Vai que
algo você encontra ou acha estranho. Isso pode ser um alerta que, enfim, salva vidas e melhora a saúde em geral. Eu vou deixar um número para vocês, que é aqui para qualquer contato, que é o 3262-5564, 3262-5564. E continue mandando perguntinhas, isso vira assunto para outras pautas. Obrigada, doutor, pela aula e até a próxima.